Defesa do Consumidor comemora 30 anos, é claro que esse assunto também vem parar aqui no nosso quadro Eu Tenho Direito, roda a vinheta. Aqui conosco a nossa colunista semanal, social, semanal, Sheila Sodré. Oi, Sheilinha, boa tarde. Boa tarde. Social, minha vida não é tão pacata que não tem nada de social mesmo, é só trabalho. Eu acho que é de todo mundo, minha Sheilinha. Mas também via chamada de vídeo, quem participa do nosso bate-papo é a superintendente do PROCON estadual, a Kessia Liliana. Cadê? Oi, doutora, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda. Olá. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e discutir um pouquinho sobre direito do consumidor. Este ano, meninas, o Código de Defesa do Consumidor comemora 30 anos. A gente pode dizer que é um marco, né, no direito do cidadão, né, Sheilinha? Com certeza, grandes conquistas. E olha, Fernanda, 30 anos e a gente nunca esteve tão carente e tão precisado do PROCON aí para nos ajudar e esse direito do consumidor mais ativo ainda, mais do que nunca. São 30 anos de comemoração e de muita efetividade, né? Por isso a presença aqui de Kessia para a gente falar um pouquinho sobre isso. Importante a gente lembrar que a gente não cobra por aquilo que a gente não conhece. Exato. E é por isso que muitas vezes as pautas no tocante a direito do consumidor vêm parar em programas de televisão, porque quando a gente tem conhecimento daquilo que nos é direito, né, a gente consegue fazer cobrança e fazer o emprego desse direito, né? Assim, Kessia? Exatamente. Como eu disse antes, a imprensa, ela tem um papel fundamental no momento que ela faz com que os órgãos de proteção e defesa do consumidor digam à sociedade quais os direitos que eles têm, né? Antigamente, antes do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, nós não tínhamos a quem recorrer, né? Hoje nós temos os órgãos, exemplo do PROCON, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou até mesmo a Associação Civil de Defesa do Consumidor, que possa, a exemplo do IDEC, que possa garantir os direitos aos consumidores. Eu reputo a imprensa, esse papel preponderante, né? Porque através de vocês, nós consumidores, dia a dia, somos instruídos, vocês levam a informação até os consumidores e a partir de então eles passam a reivindicar como era antes do Código e como é hoje. Hoje o consumidor reclama, grita, sabe que tem direito e exige um funcionamento das autoridades. Kessia, nunca é demais a gente lembrar sobre troca, porque é um item muito recorrente e que na maioria das vezes a gente compra o produto já certa de quem que tem direito à troca. E quando a gente vai para o código, não é bem assim. Então, às vezes, a gente se sente lesada por algo que não está previsto necessariamente se não tiver uma avaria, um vício, né, Kessia? Exatamente. O código em nenhum momento ele trata da troca, salvo se houver algum vício. No entanto, no momento que o fornecedor ele publiciza ao consumidor que ele pode trocar em até X dias, né? Então aquilo ali tem um efeito vinculante e passa a valer conforme reza dentro do próprio Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor não teria a obrigação de trocar. No entanto, no momento que ele publiciza, que ele informa ao consumidor que ele tem o direito de trocar, tem muitas lojas de eletroeletrônicos que dizem que trocam em até 3 dias ou em até 7 dias. Muitas roupas que o consumidor compra já vem uma etiqueta dizendo para ele que ele pode trocar em até 15 dias. Então, passa a ter um efeito vinculante, passa-se a somar o contrato e a nascer o direito para o consumidor. Pois é, Kessia, uma coisa que eu tenho achado importante, Fernanda, é que esses 30 anos de defesa do consumidor, do próprio trabalho desenvolvido com o PROCON, os nossos empresários têm se educado muito. Por exemplo, isso é uma questão que você falou sobre a troca, Fernanda, que os empresários, que eu falo no direito que a gente não tem que colocar o polo de culpa, de quem faz, quem não tá. Eu acho que tem que trabalhar sempre com a boa fé. E eu vejo muito isso no empresariado, essa busca de atender o cliente da melhor forma possível, né? E a gente tem visto esse trabalho desenvolvido pelas próprias empresas na hora de prestar esse serviço. É a história do efeito
pedagógico, que com o tempo, né, essa relação vai ficando mais equilibrada. Porque, por exemplo, nessa história da troca, parte do empresariado, ele disponibiliza, ele se coloca realmente à disposição dentro das regras que ele estabelece, né, desses prazos, e isso tem realmente surtido um certo efeito. E isso é muito bom. Isso são as conquistas. Aquela história de ter que olhar para trás e verificar. Isso é uma conquista. É verdade. Nós temos dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos embora. Aproveitar a presença da Kessia para a gente esclarecer. A Alice disse que paga um plano de saúde há mais de 10 anos. Descobriu mês passado que quando a filha fez o mesmo plano, para a filha dela, descobriu que paga uma taxa bancária em todas as mensalidades. Essa taxa hoje está de R$4, que ela sabe o valor, pois a filha ligou para o plano para saber o motivo desses R$4 a mais na mensalidade, e eles informaram que é uma taxa bancária, que quando o cliente liga pedindo, eles tiram. Ela quer saber se ela ligar e pedir o reembolso do que já pagou, ela consegue? Hein, Kessia? Eu nem sabia que essa taxa era via... Será que a gente paga, Sheila? Não é débito automático. Exatamente. O que é que a consumidora ela tem que fazer? Ela pode nos acionar através do nosso WhatsApp 98618-8330 ou através do nosso 151 ou no direct no Instagram para que nós possamos avaliar esse contrato. A priori, não. Ela não tem o direito de pagar essa taxa, já estaria embutida em toda a contratação. Mas cada caso é um caso que a gente tem que avaliar, né? Para que a gente possa dar uma resposta efetiva para essa consumidora. Ela contratou um serviço do plano de saúde, não essa taxa bancária inclusa para ela pagar. A grosso modo, verificando o que você está colocando aí, né, necessitaria analisar o caso, mas isso aí ficaria ao cargo da própria empresa, agora, do próprio plano de saúde. No caso dela comprovar que houve o pagamento indevido, lhe deve ser restituído em dobro e corrigido conforme está previsto no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Você falou aí... E aí, eu só fazendo um adendo aí Sim. também, no assunto anterior, a gente tem as compras pela internet que trazem também uma modificação agora neste período de pandemia. Todo mundo sabe que o consumidor tem o direito, conforme reza o artigo 49 do Código, a devolução do produto em até o prazo de 7 dias pelas compras feitas através da internet, por telefone, né? Então, a partir de agora, até 30 de outubro, há uma modificação disso, né? Ou seja, aqueles produtos que são alimentos ou medicamentos, eles estão suspensos, essa parte do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Então, é lei, é uma emenda ao próprio Código, a emenda constitucional, e ele diz que até 30 de outubro, podendo ser prorrogado, isso aí está suspenso. Por quê? O consumidor que faz esse tipo de compra e que é muito comum e subiu significativamente durante a pandemia, né, ele não precisaria nem justificar o motivo da devolução. Mas se ele não gostou, ele tem 7 dias para ele analisar durante esses 7 dias, um dia pelo menos em casa, e ele vai poder devolver, e todos esses custos, eles correm por conta do fornecedor. Muito bom, muito bom. Tenho mais dúvidas. Vamos às dúvidas para a gente Bora, tentar mas ele não pode deixar de falar sobre esses aumentos dos alimentos. Vamos falar sobre os arroz já. Serlei Armando, gostaria de saber que está com a dívida numa loja desde 2008. Meu nome já está limpo, né? O famoso retirado do serviço de proteção ao crédito. Mas me ligaram para pagar a dívida. Pagou não, é aquela história, Kessia. Sai dos serviços de proteção ao crédito, que deixa o seu nome lá no cadastro de pessoas negativadas, mas a dívida junto à empresa, ela existe, não é assim? Exatamente, a dívida existe e é real. O consumidor fez a compra, não existe a história de você passar a mão e passou 5 anos. Sim. Não, a dívida continua a existir, ela não pode continuar num cadastro restritício, certo? Mas ela deve sim buscar a empresa para sanar esse problema. A empresa ela pode cobrar, tem um período prescricional também, né? Mas é interessante que o consumidor entenda o código
um dos princípios norteadores do código é a boa-fé. A boa-fé por parte do fornecedor e a boa-fé por parte do consumidor também. Muito bom. Se deu a chance aí dela negociar a dívida, né? Por que não fazer? Normalmente eles negociam, Fernanda. E a grande questão é que eles passam, às vezes, para escritórios de advocacia fazer esse tipo de cobrança. E aí, às vezes, não pode ser incisivo. Às vezes, chega a ser perturbador a quantidade de ligação constante por aqueles robôs. Isso torna uma perturbação, né? A Leninha tem uma dúvida muito peculiar. Ela quer saber se a empresa distribuidora de energia pode obrigar o consumidor a instalar o relógio no muro, pois sempre, ela nunca está em casa, na verdade, mas informa a leitura e deixa anexado no portão. E aí talvez estejam obrigando ela a ter o registro. Tem uma legislação para isso também, não tem não, Kessia? Eu não compreendi a pergunta. Pelo que eu entendi, o registro de energia dela é dentro de casa. E muitas vezes o rapaz que passa para fazer a leitura não coincide com a presença dela na casa, aí ela faz a leitura e deixa no portão. Ela quer saber se a empresa pode obrigar ela a fazer o registro, botar o registro lá fora. Sim, sim. Isso é uma legislação que é a própria Aniel, né, que ela diz que o consumidor, desde 2010, ele deve adequar o padrão. Teve uma época que a Energisa, antiga, na época, eu acho que ainda era Saelpa, não me recordo bem, mas eu acho que já era Energisa, ela fazia isso gratuitamente para o consumidor. Né? Então, não pode, tem que ser dentro daqueles padrões para que não exista nenhuma possibilidade do fornecedor não fazer essa leitura. E quando isso não faz, o consumidor deve sim fazer a leitura, ligar para o número da empresa informando. Até porque, caso de o consumo exagerado, muitas vezes, ou aquela feita pela média, depois vai fazer com que o consumidor tenha um valor bastante significativo que vai prejudicá-lo em termos financeiros, porque ele estava acostumado a um valor. Então, os dois lados, eles têm obrigações, tanto a empresa como o consumidor. A empresa, ela não tem que fazer pela média, ela tem que fazer a leitura real. Mas para que ela possa fazer a leitura real, tem que estar dentro dos parâmetros que a Aniel, ela determina. Muito bom. Para encerrar o nosso papo, eu não posso deixar de falar do aumento do preço dos alimentos. Todo mundo reclamando, e em especial o preço do arroz. Segundo, né, inclusive é o próximo tema aqui do programa, tem a associação que diz que em um ano, em 12 meses, foi aumento de 100%, ainda tem aumento previsto para breve. Como é que o PROCON acompanha, né, essa questão do preço dos alimentos? Olha, é uma coisa, agradeço demais a oportunidade de poder, inclusive, esclarecer aos consumidores de uma forma geral. Primeira coisa, não existe tabelamentos de preços. O preço é livre. Os órgãos de proteção e defesa do consumidor, a exemplo do PROCON estadual da Paraíba, nós monitoramos esses preços. Como? Através das pesquisas, mostrando aos consumidores os preços médios praticados no mercado. No entanto, segundo estudos, até porque neste exato momento, quando eu desligar, eu vou entrar numa reunião que é sobre esse ponto. Especificamente porque está uma briga entre o Ministério da Justiça e a Secretaria Econômica, né? Eles estão querendo, cada um tem que puxar pelo consumidor e outro pelo mercado. Então, nós acionamos todos os órgãos de defesa do consumidor, junto com o Ministério Público, junto com a Ordem dos Advogados do Brasil, através da Comissão Nacional de Defesa do Consumidor. Nós oficiamos ao Ministério da Justiça que numa reunião interministerial, o Ministério da Economia, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Justiça, Defesa do Consumidor, a Senacom, nós pudéssemos entender o que é que estava acontecendo. Até porque, segundo relatos de especialistas, devido à lei da oferta e da procura, ela continua valendo. Quando um preço sobe, quando existe todo mundo compra aquele item, ele passa a ficar escasso no mercado. E o que ocorreu? Aumento do dólar. Então, os fabricantes, os produtores, eles preferiram exportar os seus grãos
no lugar de utilizá-lo aqui no mercado brasileiro. Então, esse foi um motivo de elevação. Outro motivo, o poder de compra do consumidor. Com o auxílio emergencial, muitos consumidores passaram também a ter o poder de comprar maior. Então, houve um consumo maior também, né? Então, aliado a tudo isso, o PROCON, ele busca entender, estamos tentando ver se podemos importar produtos para, a partir disso, o mercado ele se regular melhor, porque eles estão ditando os preços. E isso, todos nós, PROCONs, nesse momento, estamos em reunião, né, para que se busque, na mesa do paraibano, do brasileiro de uma forma geral, todos nós estamos enfrentando esse aumento abusivo, esse aumento que nós sentimos. Geralmente nós dizemos, o brasileiro é o arroz com feijão. Você vai trocar o arroz por quê? Por qual item? Geralmente, quando é a proteína, a carne, a gente troca pelo ovo, pelo peixe, pelo frango. E o arroz. Vai aprender daqui a pouquinho, viu? E já fala na reunião. Vai aprender daqui a pouquinho que nós convidamos a nutricionista aqui para o estúdio para nos ensinar a substituir o arroz, porque está pela hora da morte. E é isso mesmo, a questão da oferta e da procura. Então, se a gente para de procurar tanto arroz e ir atrás desses outros itens, vamos ajudar. Para dar uma mistura. Aconteceu com o tomate, a gente aprendeu a usar extrato de tomate, polpa de tomate. Vamos fazer isso com arroz também. Meu amor, Kessia, eu vou lhe liberar para a sua reunião. Muito obrigada pela sua contribuição aqui no Com Você. Nos tem à disposição. Desirê, vamos colocar na tela mais uma vez o WhatsApp do PROCON. Adorei essa novidade, a gente ter o número para interagir, para tirar nossas dúvidas. Está aí na tela. 99818... 98618-8330. Isso. E só dizer mais uma informação. O PROCON, ele vai ter uma nova sede até o final do mês, na Almirante Barroso 693. Né? Todo adaptado para que os consumidores eles tenham segurança no momento do atendimento, que ela vai ter, a nossa sede atual, ela não tem muitas janelas. Esse vai ter toda a circulação e está todo adaptado. Né? Então, agradecer a vocês, dizer que durante este ano, durante o período de pandemia, o PROCON atendeu mais de 315 mil. Tivemos mais de 315 mil atendimentos, trocas por WhatsApp, através do SINDEC. E aí eu faço o convite também, entre lá, bota no Google, SINDEC Nacional, e vocês vão acompanhar o desenvolvimento dos órgãos de proteção e defesa do consumidor no Brasil e na Paraíba. Arrasou! Um beijo, lindona. Obrigada. Boa reunião. Obrigada, e luta pelos nossos direitos. Excelente, Kessia arrasou. Sheilinha, muito obrigada pela contribuição. Nada, Semana que vem ela está de volta. Agora você fica aqui para aprender como substituir o arroz, viu? A gente precisa, né? Vamos fazer jejum intermitente, que a gente economiza arroz, feijão. Tô brincando. Agora o assunto é saúde bucal.